Bom dia, pessoal. Domingamos então com uma live falando um pouquinho, né, sobre as diversidades que a gente tem e junto daqui a pouquinho tá chegando a Lu Pereira que vai falar aqui junto comigo sobre esse assunto e fazer um convite para vocês, né? Para quem ainda não sabe, no Brasil todo está acontecendo um movimento que é barra nas praças. Para quem não sabe, barras de axis é uma técnica onde a gente trabalha diversos pontos da cabeça com toques, com o objetivo de liberar padrões mentais, crenças. É como se a gente quisesse fazer um reset e para melhorar o funcionamento, né? Nosso funcionamento, nossa forma de pensar. E o que isso traz, né? Traz um estado de presença maior pra gente, um relaxamento. Então, diminui a ansiedade, diminui a insônia, traz mais clareza mental. Tem pessoas que acabam tendo como efeito alívio de dor. São N benefícios que essa técnica barra de axis proporciona. Hoje a gente veio aqui para focar um pouquinho, né, no quanto as barras podem contribuir para expandir a consciência, trazer mais clareza mental e diminuir a ansiedade. A Lu chegou, vou chamar ela então. Ao invés de chamar, eu acenei para ti, Lu. Como seria tu mandar o. Pede aí para entrar, que daí eu te. Eu aceito. Agora vai. É o que mais é possível. Seja bem-vinda. Ah, tudo bom, Maqui? Tudo bem. Lu, eu não tô te vendo. Eu tô... Seja bem-vinda, Ali. Maqui, como sempre, né? Eu também não te vejo, né? Mas se tu me vê e se as pessoas que estiverem, né, assistindo aí, eu vi que já entrou mais a Alexa, que entrou, Paula, vocês estão vendo as duas, vocês que estão aí que, né? Vocês conseguem nos ver, porque eu também não te vejo. Eu tô só me vendo, tô escutando a tua voz. É, e eu da mesma forma, eu também. Vamos, eu acho que a gente dá seguimento, a gente veio mais para dar um recadinho, fazer um convite, né, Lu? Falar um pouquinho a respeito das diversidades. Exatamente. Você tu tá me ouvindo bem? Eu tô sem o fone, qualquer coisa eu ponho o fone. Não, tô te ouvindo bem. Ok. Então, bora lá, né? Vamos falar, né, sobre o tema, né, dessa nossa live aqui, falando sobre a importância, né, da gente estar praticando as barras, né, o quanto elas podem ser contribuição, né, para as famílias atípicas, né, para as crianças autistas, enfim. Não sei se tu já me apresentou ali, eu entrei, Não, tu já estavas na falando. verdade, eu dessa vez assim, eu entrei na energia também, não me apresentei, só comentei que a gente ia vir falar sobre as barras e expliquei o que que são as barras, né? E fazer esse convite que a gente está fazendo essa live que faz parte de uma campanha que está acontecendo em todo o Brasil, né, sobre barras nas praças, que é uma forma de contribuir com o mês, né, do Abril Azul, onde a gente fala sobre a conscientização sobre o autismo. Então, foi só o que eu falei mesmo. É, exatamente. E eu acho, sim, mais do que o próprio mês, né, indica, independente, né, desse mês específico que a gente está aqui para chamar atenção e alertar as pessoas sobre esse olhar, né, diferenciado no sentido, assim, de ser mais empático, de ser mais condescendente, né, com as pessoas, né, que têm autismo. Assim, o que me chamou muito a atenção essa semana foi esse caso, que deve estar todo mundo comentando, todo mundo deve ter visto aí, né, nos noticiários, né, a morte desse menino, né, de 13 anos por conta de bullying. Então, assim, o quanto a gente ainda está longe de mudar, né? De mudar o nosso ponto de vista e o que a gente pode fazer, nós, terapeutas,
dos profissionais, né, da área da saúde, da área da comunicação, enfim, todas as pessoas que têm, que procuram, né, um esclarecimento maior sobre questões diversas, o quanto a gente pode ter contribuição para expandir essa nova consciência, né, de que a gente precisa incluir mais as pessoas e aceitar as pessoas como elas são na sua diversidade e também usar as ferramentas que cada um tem para poder acolher e amparar essas pessoas que precisam tanto de auxílio, né, que precisam ser compreendidas e auxiliadas, né? Então, é nesse sentido que a gente vem oferecer, né, junto do Barras no Mundo, essa oportunidade de quem não conhece ainda barra de axis, facelift energético, os processos, os próprios circuitos, né, que auxilia muito também nessa questão do No foco. autismo, não só do autismo, né, mas também de outras de outras dificuldades que as pessoas têm, né, de outros transtornos, o quanto a gente pode estar oferecendo, né, e vamos oferecer no próximo domingo, né, lá na Praça aqui da Tristeza, Como é que para é o que as nome da pessoas praça? conheçam. É a Praça Souza, Comendador Souza Gomes, fica aqui na Venceslau Escobar, uma praça bem conhecida, em frente à igreja, né? Em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, ao Colégio 13 de Outubro. Então, assim, estou dando pontos de referência Referência. aqui da Zona Sul, para que quem estiver, né, disposto a conhecer, e nós e outros colegas, né, terapeutas, vamos estar ali oferecendo as barras gratuitamente, uma oportunidade que vocês têm de acessar Conhecer essa a técnica, energia, né? conhecer a técnica, exatamente. E eu quero aproveitar que tu falou da questão de inclusão, né? Que isso já é um dos princípios. Não sei se esse é o termo correto, mas é o objetivo, é o que a gente lê lá no primeiro, numa das primeiras páginas do manual. Para quem faz uma classe de barras, está lá, né? Consciência inclui tudo e não julga nada. E aí a gente vem com essa técnica que é uma técnica de expansão de consciência, ou seja, tudo é tudo incluir, né? E aí a gente falou do autismo, porque realmente é o mês da conscientização, mas aí assim, ó, pro Access Consciousness, na verdade, o autismo, TDA, TDAH, toque, bipolaridade, ou seja, todos esses diagnósticos, e a gente não vem aqui para ir contra os diagnósticos, porque muitas vezes é interessante que tu receba o diagnóstico para tu te perceber, né? Porque quantos adultos vão se descobrir com TDA, TDAH, depois, porque hoje em dia já é estudado e já conseguem ser diagnosticados, porque até então, né, tu tem uma dificuldade, é um desafio para ti, certas coisas, e tu não consegue entender o que é isso, né? E no momento que tu tem um diagnóstico, pelo menos tu consegue ter uma ideia de que, opa, eu não sou a única pessoa, né? E aí a gente traz, por um lado, que uh, mesmo dentro dos diagnósticos, e para nós no Axis isso se chama rótulos, porque às vezes tu rotula que é só aquilo, e cada ser é único, né? Cada ser tem suas particularidades, tem seu histórico de vida, tem uma família onde é inserido, tem um tipo de educação. Então, mesmo que tenha um diagnóstico, por exemplo, de autismo, cada criança diagnosticada vai ter o seu comportamento, a sua forma de funcionar, que é única. E muitas vezes o bullying vem por não haver um entendimento, né? E aí, usando uma palavra um pouquinho mais forte, vem por ignorância. Sim. Tanto é, tanto é que essas crianças que são diagnosticadas, para o Axis são consideradas carinhosamente como X-Men. Por quê? Porque são habilidades que eles possuem de um funcionamento diferente que nós, na maioria das vezes, não consegue ainda acessar, né? Vou pegar um exemplo, e aí, para quem tem interesse em ter esse olhar diferente, não estou dizendo que isso é uma única verdade, mas eu convido as pessoas a lerem aquele livro Você Ensinaria um Peixe a Subir em Árvore. Porque às vezes a habilidade que essa criança tem, que o teu filho tem aí na tua casa, é como se ele fosse um peixe. Então ele nada muito bem. E aí tu quer que ele suba em árvore. E aí tu acaba matando a habilidade dele. Então, uma das habilidades que a gente percebe em crianças autistas é a questão da telepatia, né? No caso, eles vão para um ambiente, eles conseguem perceber a energia da pessoa.
Tanto é que muitos não falam, né? Porque eles se comunicam Exato. energeticamente. E nós, por não termos conhecimento sobre isso, acabamos rotulando. E daí, né, indo para uma parte mais intensa, muitas vezes fazendo bullying, né? Então, é sobre isso. E aí, quando. Pode falar, Lu. Se deixar, eu falo e não deixo tu falar. Não, não, na verdade, nessa sequência, né, de orientações que a gente procura disseminar, é também sobre o aceitar, né, de muitas famílias também, né, atípicas, que têm dificuldade em aceitar, né, essa limitação do filho, de acolher, né, e eu acredito que essa oportunidade que a gente está oferecendo, né, de experienciar, né, as barras, de conhecer as barras, além de ser uma oportunidade para a criança, para a pessoa autista, mas também para o fortalecimento emocional desta mãe, deste pai, né? Porque eles precisam, eu conheço pessoas, enfim, né, que têm autistas na família, enfim, e o quanto é dolorido, sofrido, né, levar essa situação adiante perante os demais. Não entre eles, muitos, né, já entenderam esse ser que receberam para sua vida, que tem que acolher a sua missão, vamos dizer assim, né, sua missão de vida, de estar, né, com essa criança na sua família, com essa pessoa. Então, quando a pessoa entende o papel que tem ali, né, o quanto ela vai aprender com este ser que veio para ensinar muitas coisas, é uma situação, mas a dificuldade, a dor, né, dessa mãe, desse pai, é quando ele tem que socializar, né? Vai para socializar e a sociedade não está preparada para receber. Então, as energias, as ferramentas energéticas, elas vêm nesse propósito, né? Desse fortalecimento emocional desta família, né? Para que possa ter, então, mais força para lidar com todas essas situações adversas, né? As quais eles estão todos os dias aí enfrentando, né? Dia essas questões de Hum. bullying, né? Que a gente precisa cada vez mais orientar as pessoas, né, para que tenham uma atitude diferente quando perceberem também uma situação de bullying, que saiam da defesa desse ser e não simplesmente fiquem observando ou, né, se cutucando sem saber o que fazer. Então, acho que é nesse sentido, né, E, assim, a nossa fala. e eu acho legal trazer, porque a gente realmente, né, acontece que muitas mães. O que que acontece mesmo? A gente sabe que a cada ano que passa aumenta o número, né, de autistas ou de diagnósticos, né, de autismo. E a tendência é cada vez ter mais, gente. Né? Não vou entrar no mérito da parte da medicina. E também quando a gente vem trazer aqui a técnica de barras, a gente não está dizendo que uma coisa substitui a outra. Lembra, incluir tudo. Então é para incluir, né? É mais uma técnica, uma forma, uma ferramenta para que tu possa funcionar melhor, né? Para que tu possa trazer mais facilidade para a inclusão dessas crianças. E não é só para as mães, para os professores também, para outros profissionais e até para pessoas que às vezes já estão numa fase adulta e se percebem com essas características, né? E, e outra coisa que eu acho que as barras ajudam muito para as mães, principalmente, ou para os professores, é que tu começa a sair das definições de como tem que ser, né? De novo eu volto, cada pessoa é única. Então tu tem que começar a buscar como profissional, como mãe, o que desperta a atenção do teu filho. Onde ele é bom? Qual é o ponto forte dele? Porque muitas vezes, quando chega um diagnóstico desse, a gente tem um padrão mental de ir para o problema. E aí, trazendo uma das ferramentas do Axis, que a gente sempre diz o ponto de vista cria a realidade. Se tu focar no problema do teu filho, o teu filho vai te apresentar mais problema. Porque toda criança, ela busca suprir as projeções e expectativas dos pais. Ou do professor, né, do representante adulto. Então, como seria começar a fazer perguntas do tipo: qual é a habilidade que meu filho tem que eu não estou reconhecendo aqui? E outra coisa, muitas vezes a mãe se julga, né? A mãe entra num julgamento, ai, o que que eu fiz, né? Ou eu não vou dar conta com essa criança. Gente, por mais que tu tenha ali um serzinho pequeno, esse ser, ele é um ser infinito. Ele te escolheu para ser mãe dele, para ser pai dele. Então é porque realmente ele sabe que tu dá conta.
né? Energeticamente, e aí falando, indo um pouco mais além, né, nesse assunto, é sobre isso. São seres infinitos que vieram para cá. Então, assim, se teu filho te escolheu, é porque tu dá conta. É porque tu era a mãe ideal para ele, né? Para essas mães saírem do julgamento, porque eu percebo muito isso nas clientes que chegam aqui. Às vezes elas chegam não se sentindo boa o bastante para dar conta do recado, né? Das demandas que infelizmente ainda acontecem na sociedade de bullying, de olhar torto, enfim. Eu acho que as barras e o facelifting também empodera essas mulheres, né? De se posicionar. E a questão de estar na presença a partir das barras, tu começa a perceber o teu filho, ao invés de só sentir. Porque às vezes o que tu tá sentindo é o que o meio tá gerando, É né? o julgamento do outro, né? É o O julgamento do outro, julgamento. e aí aquilo acaba incomodando e a pessoa não sabe como lidar. Né? Mas quando ela entende que esse filho, né, que esse ser é um presente para ela, e como tu disseste, né, tu começa a fazer perguntas sobre como, né, essa criança pode, quais habilidades ela tem, então que pode se desenvolver, e que pode aprender, e que pode te ensinar mais coisas, fica mais leve, né? Fica mais fácil, né, de lidar com a situação, de compreender a situação, inclusive de ser exemplo e apoio para outros, né? Então, acho que ter esse entendimento, né, essas famílias terem esse entendimento, essa compreensão é o nosso desafio, né? Fazer com que mais pessoas pensem assim e possam se colocar dessa maneira, né, no apoio e na Sim. aceitação da sua missão de vida, né, junto desses seres, né, que vem para certamente para trazer muito ensinamento. E outra coisa que eu escuto às vezes, né? Bah, eu fiz a classe de barras para poder aplicar a técnica no meu filho, mas ele não para quieto para receber. Gente, e aí como que eu faço aqui quando chegam essas mães com essas crianças para atender? Se a criança só recebe 5 minutinhos, eu, né, atendo a mãe. Porque quando Claro. essa mãe começa a liberar todos esses pensamentos, sentimentos e emoções, essa ânsia dela de tentar, né, entender o filho, tentar, de repente, alinhar o filho naquela caixinha que é exigida pela sociedade, ela fica ansiosa, ela se sente mal. Então, ao correr as barras dela, a gente libera, né? E a criança começa a reagir diferente. É muito lindo a gente ver isso, né? São ferramentas quânticas. O que a gente muda numa pessoa, a gente muda, acaba influenciando diretamente quem está ao redor, ainda mais em crianças que têm essa questão psíquica bem exacerbada, né? Como eu disse, muitas crianças autistas são telepatas, então elas conseguem perceber, elas conseguem fazer uma leitura energética de como as pessoas ao redor estão se sentindo. E por isso, muitas vezes que quando estão dentro de um mercado, dentro de um shopping onde tem muita gente, elas se sentem desconfortáveis. Eu gostei de uma. Eu estava ouvindo uma live, ou lendo até no livro, não sei de onde que eu peguei essa informação, mas o Gary diz o seguinte, que é como se tu tivesse com vários canais e TVs ligadas de tudo que é tamanho, volume, intensidade, canais diferentes, tudo ao mesmo tempo. É assim que muitos das crianças com autismo percebem a realidade. Então, pensem nisso. Muitas vezes, mas eu gostaria muito que meu filho fosse nas festinhas dos colégios, por exemplo. E ele vai e ele não se sente bem, não quer ir, é sempre uma briga. Como seria, né? Tu ter ferramentas e perguntas que tu vai fazer para esse filho para que ele consiga se adaptar a essas festinhas, né? E fazer até perguntas assim, é leve levar ele em todas as festas? Realmente ele precisa, é uma obrigação? Nós, quantas vezes a gente acaba, hoje, dentro do Axis, eu me permito a não ir onde eu não estou a fim de ir. Mas quantas vezes na minha vida eu fui para lugares que eu não queria ir e fiquei desconfortável em estar, né? Então, quanto a gente pode, de repente, a partir da clareza mental que as barras proporcionam, começar a perceber essas outras possibilidades diante de cada situação e de cada diagnóstico. Eu, assim, é sobre isso, sabe? Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que eu acho até que todo pai, toda mãe deveria ter para começar a capacitar esse filho nessa nossa realidade, né?
E o Mac, agora eu tô lembrando, né, que a gente tem aí amigas, inclusive terapeuta também, né, que tem filho autista, assim, o quanto ela se modificou, né, por ter a compreensão, por ter uma outra leitura, né, enfim, da energia e da sua própria situação e como encaminha melhor, né, esse filho. Eu lembro também de atender uma mãe, né, que é uma mãe atípica, solo, com 2 filhos e um deles autista, assim, quanto o tratamento dela fez com que ela passasse a ter mais calma e mais tranquilidade para conversar e entender as necessidades desse filho, né? Então, assim, é como tu disseste agora, e só reforçando, quando tu não consegue atender o filho no primeiro momento, porque não recebe, né, não consegue parar, mas a mãe, o pai, quem cuida dessa criança, né, dessa pessoa autista, o quanto é determinante para que ela tenha essa tranquilidade emocional. Então, eu acho que nosso recado é esse, né? Assim, estaremos disponíveis, né, no próximo domingo, né, para oferecer as barras, o facelift, para quem quiser conhecer, para quem tiver disponibilidade e interesse, né? Quem não tem essa situação, né, que quiser indicar para outra pessoa, quem vai assistir a live, que possa, né, comentar com as pessoas, né, que a gente vai falar, E, oferecer. e eu, assim, ó, eu de novo vou insistir nesse livro, gente, porque às vezes vocês têm características, porque eu sei que eu me peguei nisso, e as alunas que vêm aqui, que também eu indiquei esse clube do livro, foi um clube do livro gratuito que já terminou, foi uma semana com os facilitadores, né, certificados, fazendo o clube da leitura. Como a gente, ao ler o livro, vai se identificar com algumas características que muitas vezes a gente só sabe pro errado da gente e não percebe que essas características podem ser habilidades, só estão mal utilizadas e por isso que geram às vezes doença, ansiedade, depressão, né? Aquela sensação de não se achar bom o suficiente ou de sempre se achar muito diferente da maioria das pessoas. Então eu acho que vale a pena esse livro. E aí já digo isso, né? As barras não são só para isso. Qualquer pessoa pode receber, né? Ao receber as barras, o teu mundo vai expandindo, tu aumenta a tua presença, tu aprende a funcionar melhor com as pessoas, porque tu começa a perceber energeticamente elas, não só o que elas falam. E é sobre isso, né? Então, vão pra praça, vai ser gratuito, a gente vai começar a atender às 2 horas, vai ser 30 minutinhos, né? Porque é só uma degustação mesmo do que é uma sessão de barras. Uh, Vão pra praça, vai ser das 2 às 5, né, Lu? A Isso. última pessoa que a gente vai atender no horário das 5. Nós vamos estar numas 5 profissionais. Se tu é praticante de barras, tá super bem-vinda para participar com a gente. Só entra em contato para a gente colocar no grupo e explicar como é que vai funcionar. E também quero deixar um convite aqui. Quem tiver interesse em fazer classe de barras, eu vou estar com uma turma no sábado, dia 27, e vou estar com uma turma no dia 1º de maio, que é feriado. Então, vai estar rolando essas 2 classes de barras, me procurem. Para quem é professora, para quem é terapeuta, de novo, gente, a gente está trazendo uma ferramenta para ser incluída em tudo que tu já faz. A gente não está dizendo aqui, ó, tu vai fazer as barras e vai trabalhar só com isso. Às vezes, quem é psicóloga diz assim, mas isso não... Todo o meu conhecimento que eu trabalho não é nessa linha. Não é sobre linhas de trabalho, é sobre algo para incluir no que tu faz do jeito que tu faz. É para ter aquela cerejinha do bolo. Então, não se limitem, né? Não vamos nos limitar. A gente pode muito bem adquirir novas competências, né, Lu? Incluir, né, Mac? O que a gente está querendo dizer é que as barras elas podem ser incluídas nos tratamentos que cada profissional já faz, né? Então é como tu disse, é o, é o brilho, né? Vamos dizer assim, né? Que vai trazer muitas vezes a aceleração, né? Vai ser um potencial, né? Dentro daquilo que a pessoa já faz, se ela é psicóloga, se ela é, enfim, psicanalista, enfim, nesse tratamento que ela faz, aplicando as barras, isso potencializa o resultado, né? Então a gente sabe porque a gente usa isso, já usou isso conosco, então Uso, né? Diariamente. Diariamente eu não digo, mas não, eu, por mas exemplo, semanalmente. no Semanalmente a gente usa, máximo. né? Então a gente sabe o quanto a gente expande, o quanto a nossa consciência ela se eleva e amplia. Então assim a gente fica aberto para verdadeiramente se reconhecer e estar revendo nossos pontos de vista a todo momento, estando em estado de presença,
que é determinante, né, para tu poder identificar aquilo que, opa, só um pouquinho, será que isso é legal? Será que isso não é legal? O que que eu estou fazendo aqui? E aí, imediatamente, tu já modifica a tua atitude e o teu pensamento, né, como a gente falou no início, pensamento cria realidade. Então, muitas vezes a gente está nesse turbilhão, independente do tema, né, que a gente está trazendo aqui, né, que é a questão do autismo, mas na nossa vida, né, quantas vezes a gente aciona o piloto automático e começa a reagir, né? Começa a reagir e não refletir sobre o que a gente está fazendo, né? Esse efeito manada, como se diz, né? Efeito manada de só reação, reação, reação diante das situações que a gente Situações. vivencia, né? Das diferentes situações. E como seria eu parar, né? Poder ter clareza para pensar, refletir sobre o que está acontecendo e ter uma atitude diferente. Isso faz toda a diferença, porque o teu resultado, a tua consequência será diferente também. Então, acho que E, é e é sobre isso, isso, né? né? E até assim, ó, eu vou dizer uma coisa, na pior, o Dan e o Gary dizem isso, né? Na pior das hipóteses, a receber uma sessão de barras, o mínimo que vai acontecer contigo é um relaxamento. Então, se tu conseguir, né, relaxar a ponto de liberar um pouco da tua ansiedade, tu já começa a ver um mundo diferente. E para essas crianças, para todas as crianças, isso é maravilhoso, né? É muito legal porque às vezes a gente está aqui fazendo um processo corporal, está aqui trocando no espaço, e as crianças só de estarem junto, quando vê, estão cochilando, estão dormindo. Então, Uhum, tipo, uhum. como pode ser mais grandioso isso, né? Ter essa ferramenta em casa. É sobre isso. Eu acho que o convite está feito, né, Maqui? Sim. Nos procurem, quem for praticante, que quiser ir para a praça com a gente. E quem quiser receber a sessão, então, é a praça que fica ali na Tristeza, com a Otto. Como é que é o nome da praça? Eu sempre esqueço. Lu. Comendador Souza Gomes, Praça Comendador Souza Gomes. Dia Se colocar vinte e oito. quem vem de outros bairros, né, de repente, só colocar ali no celular, no GPS, Praça Comendador Souza Gomes vai largar ali direto. E é sobre isso, então, gente. Vão lá receber, perceber como é que é. Tem algum familiar com diagnóstico? Não precisa ser só autismo, pode ser TDA, TDAH, toque, enfim. Quem está meio depressivo, aproveita e vai lá receber. A gente vai estar disponível a aplicar em quem estiver interessado em receber essa técnica, né? É uma oportunidade. De novo, o meu espaço fica aqui na Cariri 24, Vila Assunção. Quem tiver interesse em fazer a classe não tem pré-requisito, vai ter uma classe sábado, agora, no próximo sábado, antes desse dia da praça. E vai ter outra classe no dia 1º de maio, que é feriado. Pode me chamar também, que ainda tem vagas. Lu, tu quer passar os endereços onde tu atende? Sim, sim, eu também quero deixar aí também os locais, né, onde eu atendo durante a semana, sempre no turno da tarde, início de noite. Então, aqui na Zona Sul, eu atendo na Cavalhada 2370, né, na sala 616, pode me chamar pelo direct, né, fazer o contato. E também no Menino Deus, para quem vem de outros bairros, né, mais distantes, Zona Norte, às vezes tem pessoas que vêm até fora, né, de Porto Alegre, então o Menino Deus também fica mais indicado, né, que fica na rua Rodolfo Gomes, 666, na sala 401 também. De lá eu estou terças e sextas, eu estou neste endereço do Menino Deus, e os demais dias eu agendo aqui na Zona Sul. E também dizer que eu vou estar nesta classe da MAC, né, do sábado, do dia 27, realizando a Como minha posso ser mais terceira classe grata? de barra e me tornando em breve também facilitadora de barras de Axis, ou seja, quem sabe em maio já terei aí a primeira classe de barras para oferecer, porque é sobre isso, né? A gente começa a se cuidar usando as barras para né, se reconhecer, se trabalhar as nossas questões. Quando eu me vi, estou aí terapeuta já, né, há 2 anos, quase 2 anos profissionalmente, então agora eu escolho sim ser facilitadora e levar, além do curso de Reiki, que semana passada, mais um curso de Reiki nível 1, também escolho ser facilitadora de barras, porque eu vejo que é uma grande contribuição. E quanto mais pessoas nós pudermos mostrar, levar essa energia maravilhosa, melhor para nós, para o mundo, para o planeta, né? Então, esse é o nosso recado aí. Sim, Agradeço mais e o tu convite. traz isso, né? Para quem tá chegando aqui hoje, que vai chegar no meu Instagram, no da Lu, que tá ouvindo a gente falar isso,
Tá lá nos nossos. Acompanha, nos seguem, olha as nossas stories. A gente está sempre usando essas ferramentas. A gente está sempre aplicando uma na outra, né? Outras colegas. E cada vez a gente busca mais, né? Que nem tu disse, ah, agora eu vou me tornar facilitadora. Se isso não fosse algo grandioso para as nossas vidas, a gente não estaria cada vez buscando mais cursos e se aperfeiçoar, gente. Então a gente está falando aqui com autoridade no que a gente está falando, porque a gente faz isso em nossos dias, a gente vivencia essa técnica e realmente muda muito. Então, tá buscando mudança, tá buscando algo para facilitar, né, o que acontece no teu dia, tá aí um convite, né? Tá aí uma das possibilidades, né, que a gente está fazendo. O César tá pedindo para deixar o celular. Ah, sim, então deixar, né, o contato, o meu contato profissional, então é 51 99 518 1604, né? Pode me chamar pelo WhatsApp também. O meu contato tem lá na bio. Aí qualquer coisa entra lá no link que tem os contatos, né? Mas pode chamar pelo Exato. direct também. Acho que é sobre isso, né, Lu? Gratidão, né? Mais uma vez, quero dizer que essa iniciativa de ir para a praça, a gente começou com essas iniciativas antes de começar esse movimento em nível de Brasil, né, Lu? Isso. Acho que logo que saiu, que terminou a pandemia, a gente já foi em um momento para a praça. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente vai para a praça, a gente pode contribuir com pessoas que nunca ouviram falar nessa técnica, né? O César tá falando ali, ó, praça em frente ao Colégio 3 de Outubro, isso. É sobre isso, gente. Gratidão e até a próxima, então. Exatamente. Tchau, tchau. Ótimo domingo para todos aí.